Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela sua família, que bom estar com vocês mais um dia, mais uma manhã, aqui no canal Reino em Pauta. Gente, compartilhe o canal com seus amigos, não esquece de enviar todos os dias para alguém a nossa reflexão. Temos um propósito que é levar vida ao seu coração, levar uma palavra firme, voltada à vontade eterna de Deus para a sua vida. O tema da nossa série, queridos, é um tema interessante. Expectativa ou perspectivas? Vou fazer uma pergunta. Você vive de expectativas ou de uma perspectiva? A perspectiva tem uma visão definida. A perspectiva tem um fundamento. A perspectiva tem uma base. A perspectiva tem um padrão, né? Enquanto que a expectativa traz algo que beneficia, muitas vezes, o seu exterior. Quem sabe um glamour, a expectativa traz aquele glamour e o cara fica com aquela expectativa e vive aquilo. E muitas vezes são frustrados, né? Gente, e hoje nós estamos vivendo um tempo em que há muitos cristãos frustrados em todos os aspectos, né? Frustrados porque viveram uma expectativa de algo que não deu certo. Eles criaram uma expectativa até em relação a Deus. Muitas vezes o nosso ego, a nossa mente, cria uma expectativa em relação a Deus. Eu acho que Deus gostaria que fosse assim. E eu crio essa expectativa do eu acho, e eu vivo isso, e de repente eu sou frustrado, porque não é assim que Deus pensa. Quantas pessoas já se frustraram e até disseram, estou frustrado com Deus. Porque eu orei e não me respondeu, porque eu pedi e não aconteceu, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Enfim. Amados, há poucos dias, Deus começou a falar muito forte comigo sobre isso. Deus começou a falar comigo assim, você vive o que na tua vida? Uma expectativa ou uma perspectiva? Você tem certeza de quem você é? Por que você é? Para onde você vai? Por que você vai? Você tem certeza que Deus está dentro de você? Você tem convicção disso? Essa água que é Cristo já gerou dentro de você uma fonte? Ou ainda você está bebendo aquela água todo dia e depois tem sede e bebe de novo? Né? Isso é expectativa. É todo dia criando expectativa nova. Né? Tem gente que só vive de novas expectativas. Aquela velha já cansou, esqueceu, parou. Quantas pessoas já pediram uma coisa para Deus uma semana, um ano, desistiram? Aquela expectativa eu já cansei, vou criar uma outra. Vai criando, vive de expectativas. Geralmente as pessoas que vivem de expectativas, amados, elas são muito frustradas. Já aquelas que ganharam uma visão mais profunda, já cavaram, já foram no fundo, então eles vivem a realidade da perspectiva, eles têm uma visão definida, eles têm uma base consolidada, né? Essa base ela já foi consolidada. Cristo Jesus é consolidado, ele é a base da igreja, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. E ele então, através de si próprio, que é a palavra revelada em João 1:1, ele nos deu o poder de crer, o poder de ter fé. Porque a palavra gera fé. E a fé, irmãos, ela tem um fundamento. A fé tem um firme fundamento. Então, é sobre isso que eu estou falando e citando aqui a mulher samaritana. É interessante a experiência da mulher samaritana, né? Eu nunca tinha visto, por essa visão, a palavra de João 4 da mulher samaritana. Por isso que eu fiz questão de levar texto, versículo a versículo, para que a gente possa entender. Então aqui, irmãos, o que aconteceu? Jesus falou para ela, se você beber da água que eu lhe der, vai fazer dentro de você uma fonte. Nunca mais você vai ter sede, ao contrário. O que eu lhe der vai fazer uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Agora, o versículo 15 diz assim, a mulher lhe disse, Senhor, me dê mais, ou seja, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar. Gente, o que você percebeu nesse versículo? O Senhor está falando de perspectiva. A mulher insiste na expectativa.
Vamos ver se eu consigo explicar, vou repetir. O Senhor está falando de uma perspectiva. O Senhor está falando de algo definido. O que é algo definido aqui? A presença dele no coração, no interior. Ele falou, quem beber da água que eu lhe der, fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então ele estava falando de algo consolidado, ele estava falando de algo tremendo. E a mulher, amados, ainda diz assim, Senhor, dê-me dessa água para que eu não mais tenha sede. Certo? E nem precise voltar a tirar água. Mas, rapaz, ela continua na expectativa. Ela queria beber a água com a expectativa de não voltar mais àquele lugar. Por que ela não queria voltar mais àquele lugar? Porque ela tinha uma expectativa ruim em relação àquele lugar. Ela tinha vergonha das pessoas. Então ela queria sair dali, não porque ela foi liberta, porque ela foi abençoada. Ela queria sair dali, irmãos, para fugir da esfera onde lhe causava tristeza. Quantas vezes nós temos expectativa dessa forma, irmãos? Queremos fugir da situação. Criamos a expectativa, eu vou mudar de cidade, eu quero fugir da situação. Eu vou mudar de igreja, entre aspas, né? Vou mudar de comunidade, porque eu quero fugir da situação. Isso é viver expectativa. Eu crio uma expectativa denominacional. Então eu falo, puxa, eu vou mudar de denominação. Quem sabe mudando de denominação, muda os meus problemas. Mas isso é expectativa. Expectativa nasce na alma, nasce no ego e nasce também no coração do diabo. O diabo, ele é perito em criar expectativa na cabeça das pessoas. Ah, pastor, será? É só você ler a Bíblia. Lembra quando Jesus estava jejuando? E o diabo foi lá e criou uma expectativa de fome em Jesus? E disse, transforma essas pedras em pães? Jesus estava com fome ou não estava? Estava, ele era homem. Então você acha que ele ia transformar a pedra em pão para ser tentado na fome? Então ele está tentando criar uma expectativa em Jesus, né? Aí ele levou Jesus para o templo, lá para o alto, e disse, olha daqui para baixo, tudo isso eu vou te dar se você me adorar. O diabo é perito em tentar criar uma expectativa. Quem se lembra do Jardim do Éden? Quando Eva estava dialogando com a serpente, e de repente o que a serpente falou para ela? Viu? Mas o que aconteceu? Foi assim que Deus disse? Que não pode comer desse fruto? Como assim? Como assim? Interrogação. Criou uma expectativa. A interrogação cria uma expectativa. A exclamação consolida uma frase. A exclamação chancela uma frase. O ponto final chancela uma frase. O ponto final diz, é aqui e acabou. Ponto final. Agora, nós gostamos de viver de exclamação. Perdão, de interrogação. Gostamos de bater nessa tecla da interrogação. Mas por quê? Por que comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Irmãos, vamos mudar. Vamos entender o que Deus está falando? E essa mulher, então, amados, agora, ela insiste na expectativa. E Jesus está revelando algo consolidado. Jesus está se revelando, né? É o que acontece hoje. O Senhor está batendo na porta, irmãos, para trabalhar no nosso interior e nós continuamos ali se alimentando da religiosidade. Nós continuamos ainda na velha vida, amados, achando que aquilo lá é bom e a gente insiste. Oh, Senhor Jesus. Então a mulher diz, Senhor, dê-me dessa água, eu não quero mais voltar aqui. Ela criou uma nova expectativa. Ah, que bom, o Senhor vai dar água porque eu não preciso mais vir aqui. Ai, que legal, pelo menos não vou passar vergonha. Como assim? Como assim, irmãos? Aí vamos seguir então. Aí diz assim, aí Jesus olhou para ela e disse, ok, vá chamar o seu marido e volte. Vá lá e volte, chama o seu marido. E ele lhe disse, chama ele. Ela olhou para ele e falou, não tem marido. Ele falou, respondeu, ela, não tem marido. Disse Jesus, você falou corretamente, dizendo não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora você vive não é seu marido.
O que você acabou de dizer é verdade. A mulher, irmãos, sem querer, ela falou a verdade. Ela era frustrada. Todo o marido dela, irmãos, frustrou ela. Toda a expectativa de relacionamento frustrou ela. Quanta gente hoje está frustrada no seu relacionamento, né? Porque vive sempre uma expectativa do relacionamento. Você não tem que olhar para o exterior do seu cônjuge ou do seu namorado. Você não tem que avaliar olhando para o exterior. Você tem que avaliar aquilo que Deus já entregou para você. Aquilo que Deus já deu para você. Você tem que entender que Jesus é o Senhor. E Ele não quer nada, amados irmãos, assim, sem ter base consolidada. Tem que haver realidade. Não pode viver uma aparência. A expectativa é uma aparência. Sabe? Vai acontecer. Maravilha. Não. Às vezes fica só no blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Nós estamos cansados, não é? Precisamos de coisa séria. Coisas consolidadas. Deus, a base de Deus é consolidada. A igreja é consolidada. A igreja é uma base indestrutível. A igreja é poderosa. E você faz parte dela. Então você pode glorificar Deus comigo e beber da água que Jesus está dando, que vai fazer uma fonte, e essa fonte vai jorrar. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado pela palavra. Que o Espírito Santo continue liberando sobre nós a tua bênção, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã.